Bom, boa tarde a todos. É um privilégio poder ser um membro da Missão 96, que comemora os 4 anos, celebra os 4 anos do Habitat Marte, com uma tripulação especial e com a incumbência de apresentar para vocês a estrutura que me foi confiada, que é o centro de lançamento. Então, a partir de agora, eu vou trazer alguns dados sobre essa estrutura e também procurar agregar algumas informações, tanto de cunho histórico quanto vivencial, para que vocês possam ter uma ideia mais precisa do conceito que se pretende apresentar. Bom, acho que antes de falar qualquer coisa sobre uma estrutura de comando e controle como centro de lançamento, é fundamental lembrar o nome desse grande explorador, desse grande nome da conquista espacial, que foi o Chris Kraft, que foi o homem que desenvolveu o conceito dos centros de lançamento e de Mission Control Center, né, de centro de controle de missão. Foi ele que desenvolveu essa estrutura de monitoramento, que se chamam essas consoles, que vocês podem ver na foto abaixo, inclusive é ele que está ali, atuando como Flight Director, que é a posição de maior alçada no centro de lançamento. As linhas de consoles são chamadas de trincheiras. E, de certa maneira, realmente se assemelham a trincheiras na guerra, porque ali são todos soldados com uma missão que envolve vida ou morte e que precisam interagir uns com os outros. E a arquitetura que o Chris Kraft deu, ainda no projeto Mercury, foi a estrutura que se tornou, que se provou a mais eficiente. Então, o papel-chave desse homem no desenvolvimento de centros de comando e controle para lançamento e monitoramento de missões espaciais é tão significativo que o próprio prédio onde fica o centro de controle de missão da NASA em Houston tem o nome dele. Agora, falar um pouquinho sobre o centro de lançamento da nossa estação, né? Nós temos um centro de lançamento que, na verdade, é um espaçoporto, porque, além de lançar, ele recebe também as naves, uma vez que nós estamos trabalhando com o conceito de espaçonaves reutilizáveis. Então, nós temos a Spaceship da SpaceX, que tem o atributo de ser reutilizada e de pousar utilizando retropropulsão numa estrutura que posteriormente vai ser a mesma que vai ser utilizada para o relançamento. Então, dentre as missões que nós praticamos diariamente, estão testes e simulações para garantia da operacionalidade dessa facilidade, a verificação constante das condições para lançamento, ou seja, condições meteorológicas, estão dentro dos nossos principais protocolos e políticas de lançamento e operacionalidade. Nós só lançamos a partir de informações que sejam referendadas por outras informações complementares. Então, nós trabalhamos com estações de solo, com as informações que vêm dos satélites na órbita de Marte, e desde do triunfo do drone Ingenuity na missão Perseverance, nós temos agora essa facilidade de utilizar também pequenos drones que fazem tanto reconhecimento quanto sondagem meteorológica. Nós fazemos também verificações periódicas das instalações, do perímetro, do entorno,
checamos os insumos, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é produzido in situ, tudo aquilo que é armazenado, as condições de armazenamento, como combustível, por exemplo. Naturalmente que para a primeira missão, teria que haver, né, um envio prévio de combustível para o reabastecimento da Starship, para o retorno, ou o reabastecimento por naves tanqueiras em órbita. Então, a partir da continuidade das missões do programa, é que você passa a ter condições de produção do combustível com insumos extraídos do próprio planeta in situ. Reporte permanente ao comando da estação. O centro de lançamento se mantém em permanente estado de operação e com informação em tempo real, conhecida pelo comando da estação a qualquer tempo, pois nós não devemos imaginar essa estrutura como apenas uma estrutura para lançar a tripulação de volta à Terra, ou tampouco para receber, mas também para uma situação em que seja imperativa a evacuação, o abandono do planeta por alguma situação emergencial, que dentro de um ambiente complexo e das variáveis que são encontradas no planeta, da natureza inóspita e das incertezas que ainda existem, né, e que nós estamos procurando mitigar tanto quanto possível, a qualquer tempo é possível que alguma situação emergencial requeira um lançamento de misericórdia, ou seja, uma situação de emergência extrema que provoque o abandono da estação, pelo menos para a órbita do planeta, enfim, se não estivermos nas janelas de lançamento de proximidade que viabilize a chegada à Terra. E inspeções e reconhecimento de todas as estruturas, ou seja, o centro de lançamento ele se ocupa daquilo que se movimenta. Então, nós temos essa característica de passear pelo planeta para verificar a situação das nossas instalações. Ainda falando agora mais diretamente sobre o cabedal de atividades que são realizadas, né? A razão de ser do centro de lançamento é o que nós chamamos de acrônimo C2, que é a capacidade de comando e controle, para apoio aos lançamentos e chegadas dos veículos com segurança. Então, a questão da segurança é fundamental. Ela, na minha opinião, talvez não pareça algo que possa ser diretamente associado a um objetivo de desenvolvimento sustentável, mas ele traz em si outras características trazem o objetivo de desenvolvimento sustentável quando nós falamos em reaproveitamento, reutilização dos veículos, etc. Mas eu acho que a questão da segurança ela traz a importância da incolumidade de vidas, da saúde, da humanidade, né? Então, a despeito de que os riscos associados a uma missão espacial, uma missão exploradora, são riscos inerentes, nós devemos, o nosso apetite de risco deve ser associado ao menor risco possível em detrimento às circunstâncias de uma missão. Então, o comando e controle ele vai estar sempre avaliando através de matrizes de risco e matrizes sense-making, ou seja, uma matriz que mostra em que quadrante nós estamos, em 4... eu deveria ter até colocado um exemplo, mas só para um breve recorte, para saber se a nossa situação está simples, está complicada, complexa ou caótica. Então, a ideia é que a gente sempre tenha condições, pelo comando e controle, de retornar a uma situação conhecida e jamais caótica de desordem. Então, nós trabalhamos também com os deslocamentos de rovers, ou seja, como eu disse no slide anterior, tudo aquilo que se desloca é controlado pelo centro de lançamento. Então, o lançamento de drones,
Cada missão, esta estação, cada missão externa é monitorada, cada rover, cada partida e retorno de rover é monitorado pelo centro de lançamento, que atua nesse momento como uma espécie de centro de controle da missão. Então, aquilo que desloca é atribuição do centro de lançamento. Nós monitoramos e reportamos continuamente as condições dessa tríade, que é muito importante: o meio, o homem e a máquina, né? O humano, né? Para a gente ser abrangente. Estar constantemente em consonância com as condições do ambiente, que é o meio, né? O meio marciano ou o meio espacial, durante a trajetória de chegada e partida. O equipamento, o hardware, né? Seja o veículo, sejam os painéis, os consoles, enfim, tudo aquilo que é tecnologia embarcada, e principalmente o elemento humano, que é vulnerável e que é o elemento mais valioso que nós temos. Se nós perdermos alguma tecnologia, os nossos operadores precisam ter a capacidade de pensar com criatividade e flexibilidade para desenvolver propriedades emergentes que possibilitem a continuidade da operação com segurança. É também atribuição nossa manter a capacidade permanente da operacionalidade e prover a manutenção preventiva, programada e reativa, naturalmente, nas condições marcianas isso acontece com bastante frequência, de todos os sistemas envolvidos com os deslocamentos comandados pelo centro. Promover a interdisciplinaridade com as demais instalações. Então, as outras instalações já apresentadas, como o centro de saneamento, como a estação central, enfim, todas essas estruturas, elas precisam enviar e receber informações, tanto que nos nossos relatórios de condições meteorológicas, nós sempre colocamos o status de lançamento, se as condições são marginais, se elas são go ou no go, né? Ou seja, se elas possibilitam ou não o lançamento na necessidade emergencial ou mesmo uma missão programada. Então, o centro de lançamento ele precisa atuar de forma absolutamente sinérgica com toda a estação e também, naturalmente, obviamente, com a Terra, lembrando o ônus de tempo que nós temos para essa comunicação. Daí a importância do centro de lançamento atuar como centro de controle de missão também, porque se você depender de Houston, né, como seria no caso da NASA, para toda tomada de decisão, com ônus de comunicação, um hiato de comunicação tão largo quanto que nós temos com a tecnologia atual em Marte, você não tem agilidade para promover aquilo que está sendo exercitado, que está sendo executado. Então, é preciso haver autonomia e independência pela estação para operar de maneira segura. Manter e gerenciar as instalações do centro, do nosso centro, né, da nossa estrutura, da plataforma de lançamento, dos veículos e dos equipamentos de processamento, armazenamento dos insumos relacionados aos deslocamentos aéreos, espaciais e terrestres. Então, aqui eu me refiro a tudo aquilo que é necessário para viabilizar os deslocamentos, seja o lançamento da Starship, seja o deslocamento do rover, do drone, enfim, é nossa responsabilidade. Agora, o grande desafio, né, e aqui também nós temos, de certa forma, a sustentabilidade mais uma vez representada, o grande desafio foi compactar uma estrutura que, na Terra, ela é contemplada por ambientes, inclusive distantes geograficamente, com uma quantidade significativa de operadores,
transformar isso em algo que possa ser gerenciado dentro de um iglu com praticamente 4 consoles. Então, vocês podem ver da esquerda para a direita, né? A primeira foto é o centro de lançamento no Kennedy Space Center, que no lançamento dos ônibus espaciais e de naves produzidas pela NASA, inclusive da SpaceX. A SpaceX ela trabalha da seguinte forma: ela trabalha em conjunto. O Mission Control Center deles trabalha nas missões que são em cooperação com a NASA. Eles trabalham em conjunto, sendo a tomada de decisão da própria NASA, né? Não da SpaceX. Então, no Kennedy Space Center você tem o centro de lançamento, que é responsável pela espaçonave até que ela livre a torre da plataforma. A partir desse momento, tudo é transferido para a segunda foto, né, na parte superior direita, o famoso centro de controle da missão em Houston. O famoso Houston We've Had a Problem, né, que controla a Estação Espacial Internacional, monitora tudo. A partir do momento em que o foguete livra a torre, toda a comunicação e decisão passa para um Flight Director, sai de um Launch Director e vai para um Flight Director com uma equipe, que eu vou descrever a seguir, com atribuições específicas, bastante numerosa, para que haja realmente segurança nessa operação. Uma outra estrutura que o centro também tem que exercer em Marte, e que na Terra acontece de forma muito mais confortável, é o Crew Headquarter, né? Que é onde aquela sala clássica, né? Que a gente viu desde os tempos da Apollo 11, onde fica aquela poltrona, os astronautas são devidamente equipados para o lançamento, aguardam o momento certo de ser transportado até a plataforma para poder embarcar na espaçonave. Isso também é feito num dos pavimentos do centro de lançamento na nossa estação. Ou seja, nós aqui já temos 3 estruturas que na Terra são bastante amplas e não tem o ônus da escassez de espaço, de insumos e de recursos que nós temos, e ainda por cima num ambiente que não é favorável, tão favorável à vida, né? como na Terra. E a última foto, à direita embaixo, é o que se chama de White Room, né? a sala branca, que é onde os astronautas se despedem da Terra e embarcam. Sempre foi assim nos lançamentos feitos na NASA com astronautas. Você, no topo da plataforma, inclusive na SpaceX, na famosa plataforma 39A e 39B, principalmente a B, aquela torre ela leva a uma espécie de como se chama na aviação, de finger, né? Onde os últimos preparativos para a vestimenta dos astronautas, para a segurança dos trajes, dos escafandros espaciais, são providos por uma equipe especializada e dedicada a fazer isso. Então, vocês imaginem a dificuldade de compactar 4 instalações extremamente especializadas, extremamente sensíveis, e que na Terra são amplas, plenas de recursos, plenas de redundâncias, transformar toda o desafio de compactar essas estruturas numa pequena tenda, digamos assim, com as mesmas responsabilidades, porque o que vai acontecer ao fim da missão, com o retorno dos astronautas, nada mais é do que um novo lançamento para um outro planeta. Então, a viagem de volta tem, de certa forma, uma analogia perfeita com a viagem de ida.
E isso vai ficar mais claro a partir do momento que eu mostrar as atribuições da equipe só do Mission Control Center. Bom, dentro da sala de controle de missão de Houston, e analogamente no centro de comando de lançamento no Kennedy Space Center, nós temos uma equipe, um controlador para cuidar do booster, né, que é basicamente a parte de propulsão. Tem uma pessoa só para retropropulsão, para reentrada. Nós temos o FIDO, que cuida de dinâmica de voo. Nós temos o Guidance, que também cuida da trajetória. Temos o Surgeon, que é um médico que monitora os parâmetros dos astronautas o tempo todo. Nós temos o ECOM, que é o acrônimo de elétrico, ambiente e consumíveis, que é responsável pela atmosfera interna, né, da cápsula da nave. Nós temos o GNC, que é Guidance, Navigation e Control. É um complemento ao que nós já temos com o FIDO e com o Guidance. Eles trabalham em sinergia. Tem um especialista só para o TELMI, que é a telemetria da parte elétrica e que também tem um papel crucial nas missões extraveiculares. Nós temos uma pessoa para procedures, que cuida das políticas e regras de engajamento da missão. Nós temos o INCO, que é o responsável pela integração dessas estruturas. Nós temos o FAO, que é o Centro de Atividades de Voo. Então, tem uma console específica só para isso. Cada uma, pode parecer que elas redundam, mas cada uma tem uma série de atribuições que nós ficaríamos aqui praticamente o dia inteiro se nós fôssemos levar ao detalhamento. Network, que são as redes de comunicação, e Recovery e Emergency Response, que fica responsável tanto pela recuperação da espaçonave, tanto numa missão abortada em que tenha havido o lançamento e a nave não tenha superado a atmosfera e tenha feito um pouso de emergência, como o recovery planejado, quando seja uma aterrissagem nos landing sites, seja um splashdown, como da Apollo, quando uma balsa, a própria cápsula utilizada hoje, a Crew Dragon, ela faz a splashdown, né? E aí ela é recuperada por uma embarcação. E o famoso Capcom, que é o responsável por manter contato com os astronautas. É a única pessoa que fala com os astronautas, então ele recebe informação dos 13 que eu citei antes dele, e ele traduz isso tudo para o diálogo com a tripulação. Isso, na verdade, tem origem numa cultura que pode ser muito bem vista no livro Os Eleitos ou no filme. Os astronautas pioneiros eram pilotos de teste e os pilotos têm uma cultura, um espírito de corpo muito, como eu direi, significativo. É um clube muito fechado. Então, eles tendem a confiar neles mesmos. Eles têm seu próprio jargão, sua própria linguagem, sua própria comunidade. Então, desde os primeiros lançamentos da Mercury, normalmente não, obrigatoriamente, quem fazia o papel de comunicação entre a Terra e a espaçonave, o Capcom, Capsule Command, Capsule Communication, perdão, era um outro astronauta, normalmente, obviamente, conhecido de quem está lá em cima. Hoje, na estação espacial, você tem engenheiros também que fazem esse papel. Então, em Houston, você encontra, às vezes, na console de Capcom, um engenheiro que tem conhecimento da realidade da estação
e que já é autorizado a exercer essa função, que é uma das mais importantes. Aqui queria fazer um destaque. A Sally Ride, que é uma das astronautas que eu mais admiro, embora não tenha sido a primeira mulher a ir ao espaço, foi a primeira americana, deixou um legado muito grande, e ela foi a primeira mulher, antes de ir ao espaço, que exerceu a função de Capcom na era do ônibus espacial. Ou seja, isso poderia ter acontecido muito antes, né? Bom, então agora vocês imaginem, e eu não falei do Flight Director, que é a minha função. Quem dá a última palavra, é a pessoa que dá o go ou no go. Vocês podem observar em lançamentos e em filmes, aliás, um filme que mostra perfeitamente a dinâmica do lançamento é Apollo 13, em que cada uma dessas posições tem que dizer go ou no go quando arguído pelo Flight Director, no caso pelo Launch Director ou pelo Flight Director. Então, ele fala booster, o sujeito fala go, retro, go, FIDO, go, guidance, go, equal, no go. Se falar no go, para tudo. Basta um no go para a contagem. Vamos descobrir o que está vendo, porque ele viu alguma coisa na console dele, nos monitores dele, que não está de acordo com a política de lançamento, com os parâmetros e protocolos que permitem um lançamento seguro da espaçonave. Então, em Marte, como eu só tenho 4 pessoas na estrutura de centro de comando de lançamento, eu tive que dividir por afinidade de funções, por afinidade técnica, por similaridade, eu dividi as 14 funções mais a alçada final de lançamento do Launch Director em 4 grupos. Então, eu tenho um operador que vai cuidar de booster, retro, FIDO, guidance e GNC. Eu vou ter um outro operador que vai exercer as funções de Capcom, Surgeon, Econ e Procedures. E vou ter um outro que tem apenas 2 atribuições, porque são atribuições absolutamente essenciais para o funcionamento da estrutura. Então, a carga de trabalho dele é bastante volumosa, que é o INCO e uma pessoa que vai fazer o INCO e o TEL, ou seja, a questão da integração e da parte de telemetria e controle das atividades extra-estação, extravehiculares. E, perdão, ele ainda tem também a parte de flight, network e recovery, ou seja, ele acompanha a chegada da espaçonave. Eu acabei me confundindo aqui, um pouco pela visão e um pouco pelo cansaço, mas a ideia é que você possa dividir as 2 primeiras, Inco e Telme, e você tem um quarto operador só para FAL, Network e Recovery and Emergency. Agora, sobre a nossa estrutura, né? Então, eu já mostrei o desafio de você compactar uma quantidade de atribuições que são extremamente críticas, porque a gente está falando aqui de chegar e sair da estação, né? Então, é onde a questão de sobrevivência está diretamente relacionada, sem que haja margem para erros. Do ponto de vista funcional, isso só é possível realmente com um excelente relacionamento de equipe, que nós chamamos de... Existe uma técnica que é treinada. Esses profissionais normalmente são engenheiros especializados em 2 ou mais áreas. Eventualmente, são
especialistas no caso de quem faz o papel do surgeon, ele pode ser substituído, porque eu tenho que ter backups, ele pode ser substituído pelo médico da estação. A ideia é que todos eles possam, de uma maneira ou de outra, complementar a função de outro, porque eu não posso diminuir essa estrutura, pois isso acarretaria um risco muito grande. Mas, como eu disse, nós temos também uma forte automação, que é um pró, porque com essa automação eu integro bem as equipes e integro bem as funções. Mas a dependência dessa tecnologia ela tem que ser mitigada, porque, como eu disse, esses profissionais têm que ter um perfil criador, um perfil imaginativo, flexível, para saber o momento de sair daquilo que a política de missão impõe, porque ele perdeu uma tecnologia que parecia que poderia ser vital e insubstituível, e ele vai ter que encontrar a propriedade emergente, né? Vai ter que criar alguma coisa, vai ter que encontrar uma forma de sanar aquele problema. Bom, aí nós temos a questão física, né? Como abrigar essas pessoas, e a parte psicológica, como já foi dito, e, na minha opinião, o elemento humano, tanto na sua fisiologia, mas muito na sua psicologia, deve ser prioridade total e considerado como o elo mais vulnerável e mais importante de qualquer tripulação, de qualquer missão. A questão psicológica de confinamento, de responsabilidade, de trabalhar com risco, isso pode trazer ônus grandes que podem comprometer a segurança. Mas nós temos instalações idênticas a dos demais que apresentaram, muito semelhantes, pelo menos, né? Do ponto de vista externo, idênticas. Internamente, a organização é bem semelhante. As equipes dormem no próprio centro. Nós temos, no segundo pavimento, as 4 estações, as 4 posições, ou trincheiras, né? A exemplo do que o Chris Craft desenvolveu, só que miniaturizado, compactado, como vocês viram. E se nós perdermos isso, na estação central é previsto que haja um backup para cada uma dessas consoles, com os mesmos softwares, com os mesmos sistemas, e que possa ser ocupada no menor hiato de tempo possível, para continuar provendo a operacionalidade do centro de lançamento e de desembarque. E nós temos, no primeiro pavimento, uma sala de preparação dos tripulantes, onde eles embarcam e desembarcam nos rovers, tanto para serem transportados à plataforma de lançamento, como para as missões cotidianas do rover, para as missões exploratórias e para as missões extraveiculares, quando eles abandonam o rover para caminhar por Marte. A preparação e a logística, que vocês lembram da menção que eu fiz, aquela sala clássica, né, famosa, onde tem a poltrona e o pessoal arruma. Então, aqui a gente tem tanto aquela sala de preparação como a White Room, que é o finger, né, da plataforma de lançamento. A gente tem nesse mesmo ambiente. No dormitório, nós temos condições de higiene do sono, bastante levadas a sério, e temos no primeiro pavimento uma área de recreação. Aqui do lado, só para vocês observarem o deslocamento desse slide, o deslocamento do rover. Agora, em termos de estrutura organizacional, como eu disse a vocês, é um grande desafio. E essa estrutura ela precisa ser hierarquizada, porque a responsabilidade pelo lançamento tem que ser colegiada, mas a decisão precisa ser tomada por uma pessoa. Essa pessoa é o Flight Director.
Então, ele tem precedência sobre qualquer outra pessoa na estação quanto a lançar ou não lançar um veículo, uma tripulação para fora da estação. Eventualmente, ele vai estar, claro, apoiando uma daquelas 4 blocagens de atribuições, porque nós temos escassez de pessoal para poder fazer a divisão. Nós temos um controlador técnico que também tem a experiência para substituir o Flight Director. Então, ele é um Flight Director Deputy. Ele, no caso de incapacitação, impossibilidade do diretor de voo, de lançamento, esse controlador técnico é o mais antigo, né, como se diz, o mais experiente para poder assumir a alçada decisória dos lançamentos, seja de rover, seja de espaçonaves. Nós temos um controlador que vocês devem ter observado, lá onde tem o surgeon, o médico, o foco dele está mais voltado para o elemento humano, para a tripulação, e o controlador técnico que faz a interface de todos esses sistemas. Aqui algumas imagens da nossa estação. Vocês conseguem ver a seta do mouse? Sim, dá para ver. Ok. Bom, então nós estamos aqui. Aqui é o centro de lançamento, né? Diretamente, como praticamente todos ligados diretamente à estação central. Aqui nessa foto é possível ver um rover retornando de uma missão exploratória. E aqui uma outra parte da nossa estrutura, que também é responsabilidade nossa, que é a Launchpad, ou seja, a plataforma de lançamento. Vocês podem ver ali a Spaceship, o segundo estágio da Starship. E é interessante de observar que o lançamento no solo marciano ele opõe um desafio peculiar por conta das características do solo, da poeira marciana, do regolito, enfim, toda a questão geológica do solo, que é um solo, a palavra não seria poluído, mas digamos, granulado, né? E qualquer objeto que seja expulso pelos gases que seja movimentado pelos gases da propulsão do foguete, ele pode levar danos tanto à própria espaçonave quanto à plataforma de lançamento, como eventualmente até para a própria estação. Então, por isso, é uma distância de aproximadamente 4 quilômetros entre a plataforma e a estação. Não pode ser muito longe, também não pode ser muito perto, mas nós colocamos essas estruturas aqui que são chamadas de defletores, que são erguidas no momento do lançamento e que servem como antepara para que o blast, né, o jato, o escape do foguete não tensione uma tempestade de detritos que nós chamamos de FOD, né? São os objetos Foreign Object Debris, que são objetos estranhos que podem causar danos às sensíveis estruturas que nós temos. Vocês podem observar que nós temos 2 plataformas operacionais para chegada, porque eu posso estar com a minha plataforma de lançamento ocupada pela nave, naturalmente ela estará, né? Porque se nós chegamos, idealmente a nave vai permanecer conosco até o nosso retorno, mas se nós precisarmos de uma missão de socorro, uma eventual missão de abastecimento dentro das condições orbitais, naturalmente, eu preciso ter um espaço, um landing site, que pode ser representado por essas 2 estruturas, e uma terceira que a gente começou a construir agora, que não necessariamente significa que eu vá receber 3 espaçonaves simultaneamente nesses espaços, mas que as 3 podem atuar como landing site, dependendo das condições que forem identificadas pelo nosso centro.
O nosso painel, o nosso centro de energia solar, ele também provê energia para a nossa operação, mas, obviamente, que ele tem que ser protegido por redundâncias, pois a privação de energia numa operação de lançamento, de monitoramento de veículos em deslocamento é catastrófica. E essa foto nos deixa muito, muito orgulhosos, porque, primeiro, a gente tem uma rara visão de um dos satélites de Marte. Vocês podem ver aqui Deimos. Na verdade, o Sol ficou amarelo por efeito da lente, mas também dá para ver aqui. E o nosso drone tirou essas fotos. Aqui dá para ver o defletor perfeitamente. Aqui um corredor de acesso para que os astronautas possam embarcar novamente, analogamente ao que foi feito na Terra. E aqui, quando o nosso drone encontrou o primeiro rover que se deslocou na superfície de Marte, lançado aí no final do século XX, no século XXI, a Sojourner. Estava bastante suja, bastante coberta de areia, e posteriormente foi recuperada, e vocês podem vê-la aqui também. Então, essa foto ficou bastante destacada por conta dessa confluência de objetos e corpos celestes alinhados aí na mesa. E aqui nós podemos ver também o rover visto pelo drone, que é basicamente uma réplica da Ingenuity, só que hoje nós voamos com muito mais segurança, né? Com muito mais garantia de que vai dar tudo certo. Agora eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu destaco de uma conversa excelente que eu tive o privilégio de ter com um homem chamado Mike Lembar, que foi o diretor de lançamento do Kennedy Space Center de 2000 a 2011, quando acabou o programa Ônibus Espacial. Então, esse homem tem bastante experiência, e eu estive com ele um ano antes da pandemia, e nós trocamos muitas experiências, muitas informações, isso é real. E eu perguntei para ele como é que ele lidava com uma série de coisas, né? Primeiro, como é que ele lidava com as tripulações que ele tinha a responsabilidade de lançar com segurança, né? Porque quando um foguete, por alguma razão, sai da trajetória, ele tem que ser destruído. E como é que você faz quando você tem pessoas dentro do foguete, né? E foi muito interessante esse diálogo, porque ele quebrou uma série de paradigmas. Muitas pessoas podem achar que na indústria aeroespacial você precisa de pessoas heróicas, feitas de gelo, de aço, né? Que saibam que os sacrifícios são parte essencial do nosso trabalho. Na verdade, o Mike mostra que a questão humana nunca vai poder ser afastada do trabalho, e que é muito importante para ele lembrar o elemento humano da equação. Então, para minha surpresa, ele me disse que ele sempre fez, do primeiro ao último lançamento que ele comandou, sempre fez questão de se tornar amigo de cada astronauta lançado por ele, de convidar para jantar na casa dele, para conhecer a família, para saber o nome do cachorro, do filho daquele astronauta, daquela astronauta, de saber o time que ele torce, de conhecer particularidades da vida dele e trocar com as suas particularidades de vida, porque essa é a única forma que ele encontrou de não transformar os astronautas em números. E se ele vai ter que tomar uma decisão difícil, quase impossível, ele precisa ter muito claro na cabeça dele que ele está lançando vidas, pessoas
que ele é responsável por famílias, ele é responsável por algo que não pode ser restituído. Então, para que ele não se endurecesse com o tempo, não ficasse com a casca endurecida, para que isso não acontecesse com a experiência, ele que era inicialmente arquiteto de plataformas de lançamento quando ele entrou na NASA, ele fez questão de desenvolver essa habilidade de ser uma espécie de melhor amigo de cada astronauta. Então, eu achei isso bastante importante para tirar aquele paradigma de que a gente não chora, a gente não tem emoção, a gente não tem humanidade, né, nessa atividade científica, operacional tão delicada. Aí eu perguntei como é que ele lidava com a pressão de não lançar, porque quando você tem uma missão, há uma expectativa muito grande, tanto por parte da tripulação, por parte do público, e principalmente por parte da estrutura organizacional a qual ele está apenso. Ou seja, da própria agência, da NASA, muitas vezes do governo, ou seja, em última análise, o próprio presidente dos Estados Unidos pode ser um fator de pressão. Por exemplo, a questão do lançamento da Challenger, que resultou na catástrofe, a missão STS-51 Lima, houve pressão, mesmo com informações que não favoreciam ao lançamento, foi em 86, antes do Mike chegar, por pressão, porque havia uma questão midiática importante, a NASA estava começando a sofrer um tratamento da mídia de que as coisas não funcionavam direito, porque tinham acontecido vários adiamentos daquela missão. E, em determinado momento, a pressão se tornou insuportável, e mesmo com informações que não favoreciam o lançamento, uma pessoa com alçada determinou: deixem de pensar como engenheiros e passem a pensar como gestores, ou seja, a gente tem que lançar de qualquer jeito. E é isso que ele me falou que não pode permitir. Então ele falou: olha, o meu trabalho é não deixar lançar. Eu falei: mas como assim, Mike? Ele falou: Maurício, a minha função sempre foi a de impedir o lançamento. Eu falei: não, isso não faz o menor sentido se você é o diretor de lançamento. Ele falou: não, então pensa da seguinte forma: eu saio de casa sabendo que eu não vou lançar o ônibus espacial. Chego lá na minha console, faço os preparativos, acontece tudo, tripulação embarca, todo aquele ritual. E aí ele começa a fazer a checagem com cada trincheira, né? Com cada console, com cada controlador, e ele quer ser convencido 99,99%, porque não existe 100%, de que não há nenhum mínimo impedimento para que aquela nave possa livrar a plataforma de lançamento. Ou seja, se houver um cabelinho desse tamanho assim, que possa favorecer uma dúvida, não lança. Então, é por isso que os adiamentos de missões do ônibus espacial, com uma nave extremamente complexa, sofriam muitos adiamentos, porque realmente ele entendia: o meu papel se me convencerem que está tudo perfeito, aí eu lanço. Do contrário, o meu papel é deixar essa nave no chão, porque depois que ela sair, ela não volta. Então, não dá para você interromper o lançamento. Houve até uma abordagem com a Discovery, assim, aos 45 do segundo tempo, quando ela estava dando ignição dos foguetes de combustível sólido que não podem ser desligados, né? Então, ela só chegou a ter, se eu não estiver incorreto, a ignição dos próprios propulsores do orbitador, do órbiter, mas abortaram esse lançamento já saindo fumaça. Então, ele falou: olha, o meu trabalho também é negative reporting, o meu trabalho é dar mais notícias. O que você acha que é pior? É eu dizer que adiei mais um lançamento, ou eu dizer que nós perdemos uma nave e a tripulação? Então,
eu preciso estar pronto para ser demitido se não gostarem das minhas decisões. Então, desde a primeira missão que eu lancei, eu sempre tive isso em mente. Se não aprovarem os meus princípios, as minhas diretrizes, então não é o meu trabalho, não é trabalho para mim. A NASA tem uma estrutura muito verticalizada, e então ele entende que aquele era um risco para a carreira dele muito mais aceitável do que o de perder uma tripulação. Ele me falou que ele nunca desprezou pressentimentos. Então, uma curiosidade aqui, se o tempo permitir, eu vou falar muito rapidamente algo que ele me contou que é muito interessante. Obviamente, ele lançou a Columbia na última missão. E não teve nada a ver com o centro de lançamento. O que aconteceu com a Columbia foi parte da proteção térmica do tanque externo, que colidiu com, com o carbono da raiz da asa, no intradorso, na parte de baixo da asa, que produziu ali um dano catastrófico que nunca foi devidamente avaliado depois que a nave já estava em órbita. Então, assim, o gol que ele deu para que a Columbia fosse lançada em 2003, na missão STS-107, não foi irresponsável de forma alguma. Agora, ele me disse que ele estava com um pressentimento absurdo de que eles iam sofrer um atentado terrorista. Porque já era uma realidade, né? Depois de 11 de setembro, as coisas mudaram muito na NASA. E aquela missão levava o primeiro astronauta israelense. Então, por razões evidentes, o esquema de segurança para aquela missão foi multiplicado. E ele, particularmente, estava com um pressentimento ruim. E aí, quando fizeram o clareamento da área, né, para dizer se o espaço aéreo restrito no entorno da plataforma estava livre, identificaram um objeto que se dirigia à plataforma de lançamento, era não identificado e, aparentemente, pela velocidade, ia cruzar exatamente em cima da plataforma de lançamento no zero da contagem. Então, ele não podia lançar. Ninguém sabia o que era aquilo que estava se dirigindo, que não deveria estar ali, não deveria ter nenhum objeto voando dentro daquele perímetro, e não podia lançar. Ele falou, estamos sendo atacados. Ele pensou, mas não falou com ninguém. Mandaram um caça, e aí tem um oficial general que é a única pessoa que fala com o piloto do caça. É o protocolo. É uma questão de protocolo militar numa missão de verificação, de interceptação no lançamento de ônibus espacial. E esse caça, quando foi para onde o radar identificava esse objeto, o piloto disse ao general que não estava vendo absolutamente nada, que devia ser alguma coisa insignificante. Aí o general passou essa informação para o diretor de lançamento, para o Mike, e o Mike falou, general, eu gostaria de falar com o seu piloto. Ele falou, não pode. Ele falou, olha, eu sei que não pode, mas dessa vez eu preciso que o senhor mude a regra, porque eu quero ouvir com os meus ouvidos da voz desse rapaz que está lá, se realmente eu posso lançar com segurança. E aí deu um certo calor, até que o general aceitou. E ele falou, filho, você tem certeza que peneirou bem a área? Você não está vendo absolutamente nada que você considere um risco ao lançamento? Ele falou, não, senhor. Aí ele falou, Maurício, eu precisava ouvir a voz da pessoa, eu precisava ouvir a convicção da pessoa. Eu não podia receber essa informação terceirizada. Então, eu saí do protocolo porque é muito importante, em qualquer trabalho operacional, qualquer trabalho técnico, você não abandonar essa coisa humana. Todo mundo é feito de carne, osso, sangue e alma.
Então, mais tarde descobriu-se que era um pedaço de um balão meteorológico que ficou voando, vagando a esmo por algum tempo, foi recuperado depois, mas, infelizmente, porque não teve uma coisa nada a ver com a outra, isso permitiu que a Colômbia fosse lançada naquele fatídico dia e que, no retorno, 14 dias depois, ela fosse perdida com toda a sua tripulação. Mas aí ele falou, é engraçado, porque o pressentimento, de certa maneira, ele pode estar associado com o subcortical, com o inconsciente. Então, muitas vezes, o seu inconsciente pode estar lendo, enxergando algo que o consciente, o profissional, não enxerga. Então, eu não desprezo o meu pressentimento. E a outra coisa que ele falou é que a pergunta que se deve fazer sempre não é prove que não é seguro lançar essa nave, e sim prove que é seguro. E essa discussão aconteceu no decorrer dessa última missão da Colômbia, em que eles faziam reuniões para avaliar se era seguro trazer a nave normalmente, como rotina, ou se era o caso de se fazer uma missão de resgate, porque a Colômbia estava avariada de morte. E eles não conseguiam avaliar porque eles não tinham nenhuma forma de enxergar os danos causados pelo que eles viram no lançamento, né, do choque da proteção térmica com a asa. E aí acabou que houve uma divisão no grupo que se reunia diariamente. Uns achavam que já havia precedente suficiente para trazer a nave com segurança, que valia o risco, e que até mesmo não seria factível uma missão de resgate. Outro grupo achava que deveriam fazer uma espécie de nova Apollo 13, que seria um momento de triunfo se eles fossem até lá e trouxessem com um outro ônibus espacial e trouxessem a tripulação e abandonassem a Colômbia sem retornar com ela, que teria sido a decisão correta. E aí o grupo que era por trazer a nave normalmente falou assim, não, então vocês vão provar para a gente que tem razão suficiente para acreditar que não é seguro fazer uma missão como rotina. E aí o grupo do qual o Mike fazia parte na reunião falou, não, não, vocês inverteram a lógica. A lógica é, vocês têm que convencer a gente de que é seguro trazer uma nave com 7 homens e mulheres a bordo, com a devida segurança de que eles vão sobreviver. Infelizmente, esse grupo foi voto vencido e a Colômbia foi perdida mais uma vez, tendo aí o fator organizacional como um dos fatores contribuintes. Mas eu queria compartilhar com vocês, porque é um relato em primeira pessoa. Quem quiser saber mais sobre ele, tem um livro fantástico chamado Bringing Columbia Home, depois eu posso colocar no grupo, onde ele conta como ele participou do rescaldo, do acidente, etc. Enfim, eu achei importante compartilhar com vocês a parte humana da responsabilidade de quem lida com o lançamento, operação e chegada de veículos espaciais. Foi um grande orgulho, um grande privilégio poder apresentar para pessoas tão qualificadas, que fizeram apresentações que me deixaram encantado, e, notadamente, o professor Júlio, que é uma autoridade, e vou me permitir encerrar a minha apresentação sempre homenageando aquele que inspira tantos de nós até hoje, né? Tantos anos após ter nos deixado, que é o Carl Sagan, numa frase tão simples e, ao mesmo tempo, tão verdadeira, quando ele disse: as estrelas nos chamam. E eu acredito piamente e ouço esse chamado todos os dias. E, finalmente, aqui estão os meus contatos. No LinkedIn eu estou como Maurício Pontes. Eu tenho 2 contas no Instagram, aí estão separadas pela vírgula, né? A primeira é meu Instagram pessoal, a segunda é uma conta onde eu coloco fotos de maquetes, de objetos da exploração espacial que eu coleciono. Aqui meu telefone e o meu e-mail sempre à disposição para interações sobre esse, qualquer assunto.
E agora eu quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigado.